Olá, seres iluminados! E continuamos aqui com as demonstrações da sabedoria de Salomão. Quais versículos da história de Salomão que você percebe demonstrações de sua sabedoria? Tempo para a resposta. Para quem já leu a Bíblia vai ficar fácil aí responder. Para quem não leu aí pode ser que tenha um pouco mais de dificuldades. Vamos lá. Primeiro, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, temos um pouco da demonstração da sabedoria que Deus deu a Salomão. E você já deve ter ouvido falar, que é quando ele julga a causa de duas mulheres. Em resumo, são duas mulheres que têm filhos e um dos filhos morre. E aí elas passam a brigar para quem é a verdadeira mãe da criança que está viva. Vão até Salomão para que Salomão consiga julgar, identificar aí a mãe verdadeira. Vale muito a pena ler essa história. Não deixem de ler a Bíblia para conferir e saber mais. Segundo, em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 7 e 27, ele tinha 12 provedores sobre todo Israel que proviam a ele toda a sua casa e cada um tinha que prover um mês no ano. Acredito que essa seja uma demonstração de como que ele agia com justiça, sabia dividir as tarefas, sabia como liderar. Não é mesmo? E olha um ponto de curiosidade. Jesus teve 12 discípulos. Interessante, não é mesmo? Bom, agora eu quero saber, será que é possível medir a sabedoria que Deus deu a Salomão? Você tem alguma ideia de quanto de sabedoria que Deus deu a Salomão? Já parou para pensar nisso? Em 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 29, diz que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Ele tinha mais sabedoria do que todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, e seu nome correu por todas as nações em redor. Tá bom para vocês essa quantidade de sabedoria? É possível contar a quantidade de areia da praia do mar? Não é possível, né? Pois essa é a quantidade de sabedoria que Deus deu a Salomão. Muita coisa. Eu não sei se vocês já viram algum documentário sobre o Egito, mas existe muita curiosidade, suposições, discussões sobre o desenvolvimento do Egito, né? Em relação à construção de pirâmides, né? A economia deles era baseada na agricultura, né? Então era um povo que tinha bastante conhecimento, era um povo bastante evoluído, né? Em relação aos outros países ali daquela região. E Salomão tinha muito mais sabedoria do que eles, hein? E muito impressionante. Bom, Salomão ele disse 3.000 provérbios, né? Se encontra o livro de provérbios aqui na Bíblia, né? Ensina aí muita coisa pra gente, né? Viver melhor neste mundo. Ele escreveu também 1.005 cânticos, que você também encontra o livro de cânticos na Bíblia. Ele falou das árvores, dos animais, das aves, dos répteis e peixes, tá? Ele edificou uma casa ao nome do Senhor. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Foi no ano 480, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv. Este é o 2º mês. Começou a edificar a casa do Senhor, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1.
E no ano 1º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Se você ler com detalhe sobre a construção do templo, então vocês vão perceber o capricho, né? A preocupação que Salomão tinha em agradar a Deus, né? Ele se empenhou muito mesmo em fazer o melhor para Deus. Contratou os melhores profissionais, nada de pessoas medianas, somente os melhores. Também comprou madeiras, né? Ótimas madeiras. Se eu não me engano, um dos nomes das madeiras era cedro, que ele trouxe da Líbia, se eu não me engano é este o país. E olha quantos detalhes que tem sobre isso, sobre a construção desse templo, né, para Deus na Bíblia. Vale a pena vocês conferirem, que vocês vão ver todo esse empenho de Salomão em fazer o melhor por Deus. As pessoas falaram muito bem dele, né, acerca da sua sabedoria e de todos os seus feitos, né? Correu nações o nome de Salomão e ainda até o dia de hoje é falado muito sobre ele. Curiosidades. 7 anos, né, que fala aqui que foi o tempo que ele levou para edificar o templo, é um número que me chama a atenção, porque na Bíblia 7 é um número, é um ano, a quantidade de anos que acontece várias coisas. Por exemplo, não sei se vocês já leram sobre a história de José do Egito. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos, né? Ele passou por muitas coisas difíceis, tá? Ele era o filho de Jacó, tá? Com Raquel. E os irmãos dele tinham muitos ciúmes, porque Jacó amava ele demais. Então os irmãos vendeu eles a um mercador de escravos, que levou ele para o Egito, e o general do faraó comprou ele como escravo. Ele passou por vários momentos difíceis até conseguir, com a ajuda de Deus, né? Deus deu a ele a interpretação do sonho de Faraó, que havia sonhado com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas feias, 7 espigas muito bonitas. E Faraó já tinha procurado diversas pessoas para tentar interpretar o sonho, mas só José foi capaz de interpretar, né? Porque Deus deu a ele a interpretação do sonho de Faraó, que significava 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome em todo o mundo. Tá? Se vocês lerem, né, a história é muito interessante. A história de José com certeza tem muito a nos ensinar. Ele era muito temente a Deus. E foi o Egito que nesses 7 anos de fome que supriu a necessidade, aí alimentou muitas nações. A história de José, tá? Ela inicia em Gênesis 30, Gênesis capítulo 30, versículo 22, tá? O pai dele também, o Jacó, ele serviu 7 anos o pai de Raquel para conseguir se casar com ela. Muito interessante também aí essa história de Jacó, que no fim acabou casando com 2 irmãs. Bom, Sansão também, ele tinha 7 tranças no cabelo. Isso você encontra em Juízes 16, versículo 19. Olha quanta coisa interessante que a gente encontra na Bíblia, né? E com a leitura aí a gente vai fazendo conexões, né? Falando, nossa, por que será, né? 7 anos, será que é uma coincidência? Não, não é coincidência. Tudo tem um porquê. Bom, e no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre o pecado de Salomão. Salomão também veio a errar aí. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.